Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 16. O sono. Era um inverno rigoroso e as árvores desfolhadas erguiam para o céu os seus galhos nus. Havia muito poucas árvores de folhagem perene, mas mesmo estas se ressentiam dos ventos frios e das noites geladas. As montanhas ao longe estavam cobertas de pesadas neves e, suspensas acima delas, viam-se nuvens brancas, semelhando vagalhões. O capim era cor de ferrugem, pois não chovia há vários meses, e as chuvas primaveris ainda estavam distantes. A terra dormia improdutiva. Não havia o alegre movimento das aves a fazerem ninhos nas sebes verdejantes, e os caminhos eram duros e poeirentos. No lago, alguns patos interrompiam a sua viagem para o sul. As montanhas ofereciam a promessa de uma nova primavera, e a terra sonhava com ela. Que aconteceria se fôssemos privados do sono? Disporíamos de mais tempo para brigar, intrigar, praticar más ações? Seríamos mais cruéis e desapiedados? Haveria mais tempo para a humanidade, a compaixão, a frugalidade? Seríamos mais criadores? O sono é uma coisa estranha, mas extraordinariamente importante. Para a maioria das pessoas, as atividades do dia continuam durante o repouso noturno. O seu sono é a continuação da sua vida de monotonia ou de excitações, o prolongamento, num nível diferente, da mesma insipidez ou da mesma luta sem significação. O corpo é revigorado pelo sono. Seu organismo interno, que tem vida própria, se renova. Durante o sono, os desejos estão em repouso e não intervêm no organismo, e tonificado o corpo, as atividades do desejo encontram novas oportunidades de estímulo e de expansão. É óbvio que quanto menos interferirmos no organismo, tanto melhor. Quanto menos a mente se ocupar com o organismo, tanto mais saudável e natural o funcionamento deste. O mal-estar orgânico, porém, é outra questão, sendo causado pela mente ou por fraqueza do próprio organismo. O sono é de muita importância. Quanto mais fortalecidos os desejos, tanto menor a significação do sono. Os desejos, positivos ou negativos, são fundamentalmente sempre positivos. O sono é a suspensão temporária dessa positividade. Não é o oposto do desejo, não é negação, mas um estado em que o desejo não pode penetrar. Durante o sono ocorre a quietação das camadas superficiais da consciência, que se tornam, então, capazes de receber as mensagens das camadas mais profundas. Entretanto, isso representa apenas uma compreensão parcial do problema. Naturalmente, é possível a todas as camadas da consciência estarem em comunicação entre si nas horas de vigília, bem como durante o sono. E isso certamente é essencial. Esta comunicação liberta a mente da sua arrogância, e assim a mente deixa de ser o fator preponderante. Dessarte, ela abandonará livre e naturalmente as atividades e esforços egocêntricos. Neste processo, o impulso de vir a ser se dissolve completamente e o ímpeto acumulador se detém. Algo mais ocorre durante o sono. Acham-se soluções para os nossos problemas. Quando a mente consciente está tranquila, torna-se capaz de receber uma resposta, sendo este um fato muito simples. Todavia, muito mais significativo e importante do que tudo isso é aquele renovar que não é cultivar com a cultivação. Qualquer um pode cultivar deliberadamente um talento, uma capacidade ou desenvolver uma técnica, um padrão de ação e de conduta, mas isto não é renovação. Cultivar não é criar,
Esta renovação criadora é impossível se há esforço por parte de qualquer um para vir a ser. A mente tende a abandonar voluntariamente todo impulso acumulador, acumulação de experiência, como meio de obter mais experiência e perfeição. É o impulso acumulador de autoproteção que gera a curva do tempo e impede a renovação criadora. A consciência, tal como a conhecemos, pertence ao tempo. É um processo de registro e acumulação de experiência nos seus diferentes níveis. Tudo o que ocorre no interior desta consciência é projeção dela própria, tem qualidade própria e é mensurável. Durante o sono, essa consciência se fortalece ou sucede algo de todo diferente. Para a maioria de nós, o sono fortifica a experiência. É um processo de registrar e acumular, no qual há expansão, mas não há renovação. A expansão dá-nos um sentimento de vaidade, de realização, de compreensão, etc. Mas nada disso, porém, é renovação criadora. Esse processo de vir a ser tem de cessar completamente, não como meio de ganhar mais experiência, mas como um findar em si. Durante o sono e frequentemente nas horas de vigília, quando cessa completamente o vir a ser, quando terminou o efeito de uma causa, então aquilo que está além do tempo, além da medida de causa e efeito, surge na existência.